Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor nos guie, nos direcione e, Senhor, nos agracie com a Tua vontade através dessas palavras. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Crônicas. Vamos começar o livro de 2 Crônicas, lembrando que esse é um livro que era único, mas ele foi dividido para ter referências aí entre capítulos e versos. Então, aqui nós lemos em 1 Crônicas que foi até o final do reinado de Davi e 2 Crônicas, assim como 2 Reis, começa a partir do reinado de Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 1, diz o seguinte: Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate-Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Hur, ainda estava ali, em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: Tu mostraste grande amor leal ao meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpra a promessa que fizeste ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Olha que interessante, Salomão, mesmo com toda a autoridade, mesmo com todo o poder, mesmo com todos os recursos que ele tinha, que Davi tinha deixado, mesmo com toda a autoridade, ainda assim ele tinha temor, ele estava preocupado de que ele conseguiria fazer um bom trabalho e pediu para o Senhor sabedoria para que ele pudesse fazer um trabalho bom na posição em que Deus tinha colocado ele. E Deus se agradou disso. Deus disse a Salomão: Uma vez que esse é o seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei. Certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá. Então Salomão voltou da tenda do encontro no lugar de culto de Gibeon para Jerusalém e reinou sobre todo Israel. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos, possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Sicília. Os comerciantes do rei os adquiriam na Sicília pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra no Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Irão, rei de Tiro: Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai, Davi, quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes. Nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor, nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses.
Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre artífice competente que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com os artífices de Judá e Jerusalém, que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, pois sei que ninguém no Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos grandes de trigo batido, 20.000 cestos grandes de cevada, 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Irão, rei de Tiro, enviou esta resposta a Salomão: O Senhor ama seu povo, por isso o fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Eu não sei se esse louvor a Deus que o Irão, rei de Tiro, deu nessas frases, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, considerando que tenha sido um louvor de coração, um louvor realmente verdadeiro, a gente vê aqui que as boas ações, o bom reinado, tanto de Davi quanto de Salomão, fizeram que outras pessoas de outros países louvassem ao nome do Senhor. Isso mostra que as nossas ações, quando nós somos pessoas exemplares, quando nossas ações são dignas de confiança, são dignas de exaltação no sentido de que são boas, as pessoas não falam mal das nossas ações, nós estamos dando testemunho para o Senhor e as pessoas darão glórias ao nosso Deus, porque Ele é o Deus daqueles que fazem o bem, Ele é o Deus daqueles que são bons, Ele é o Deus daqueles que são justos, Ele é o Deus daqueles que têm ações que não se encontram em pessoas fora do mundo. Assim como Irão, rei de Tiro, deu glórias a Deus por conta das atitudes de Salomão e de Davi. Enviou-lhe Hurão-Abi, mestre artífice, muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho conforme o meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano, colocaremos as toras em balsas e as faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo, até Jope. Dali você a transportará até Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros na terra de Israel, como o censo que seu pai, Davi, havia feito, e descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. E aqui a gente vê que esse censo que Salomão fez não foi condenado pelo Senhor, não porque o objetivo que Salomão tinha ao fazer esse censo era para fazer toda a organização de construção de um templo para o Senhor, enquanto Davi estava verificando quanto de poderio ele tinha para ver a sua força, não dependendo assim do Senhor. Então aqui a gente vê dois censos sendo feitos de maneiras diferentes, um sendo reprovado pelo Senhor, um sendo aprovado, ou pelo menos não sendo reprovado pelo Senhor. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai, Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês do quarto ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus construído por Salomão tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura.
Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo, e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubim, as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntos 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava na parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, cada uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e a outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz. E aqui a gente segue para Romanos capítulo 6, vamos ler do 1 até o 23. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? E aqui, continuando lembrando do que a gente viu ontem, algumas pessoas estavam dizendo que seria bom pecar para que eles, tendo muito mais pecado, a graça de Deus se mostraria muito maior, porque precisaria de muito mais graça para perdoar esses pecados. E então a glória de Deus seria maior, a glória que Deus receberia, em teoria, seria maior. E aí Paulo continua seguindo essa linha de raciocínio. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Então, seguindo nessa linha do que as pessoas estavam pensando se seria bom pecar, ele fala, claro que não. Não é bom você pecar para que Deus mostre cada vez mais sua graça. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aqui ele traz essa questão de o homem, quando ele nasce de novo, quando ele crê em Cristo, se arrepende dos pecados, morre e nasce novamente com uma nova vida, com os pecados perdoados por Deus, com o Espírito Santo habitando dentro dele, como que ele pode continuar vivendo como um antigo homem? Não tem como, ele nasceu novamente, ele já é outra vida em Cristo. Verso 3. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E aqui ele faz a analogia da morte de Cristo e a ressurreição dele com a nossa morte espiritual e o nosso renascimento espiritual. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Em Efésios vai dizer que também que nós estamos, quando nós ainda estávamos mortos pelos nossos pecados, antes de ressuscitar por Cristo, nós estávamos sujeitos aos comandantes do ar, potestade do ar. Então, nós não tínhamos
pelo que aqui Paulo está dizendo, nós não tínhamos liberdade de não pecar, nós estávamos escravos do pecado, e quando nós morremos com Cristo, nós somos libertos do poder do pecado, então nós temos a opção de lutar contra o pecado, de decidir não pecar. Claro que ajudados e fortalecidos pelo Espírito Santo e pela liberdade e a graça que nós recebemos de Cristo. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. E aqui é a resposta pela primeira pergunta lá no capítulo, né? Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Ou seja, se nós estamos libertos da lei, do que são o que trazem o que é pecado, né? O que diz o que é pecado, então significa que nós podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Salmos 16, do 1 até o 11, Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis, tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és a minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está comigo sempre. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. E por fim, Provérbios 19, 20 e 21. Obtenha todo o conselho e instrução que puder e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o próprio propósito do Senhor prevalecerá. E essas foram as palavras para as nossas vidas nesse dia. Espero que elas tragam edificação para a sua vida, que elas possam estar sempre na sua mente. Vamos terminar com uma oração?
Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, de aprender mais de Ti, que nós possamos continuar caminhando através dessas palavras, através dos Seus ensinamentos, continuar caminhando no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho da Tua Palavra. Senhor, abençoa o nosso dia para que nós possamos fazer nossos trabalhos, nossos estudos, nossos afazeres, guiados, protegidos, guardados, abençoados por Ti, e que o Senhor nos dê a vitória em tudo que nós fizermos. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor traga recuperação, para que o Senhor traga restauração. Senhor, abençoa para que nós possamos receber o Teu sustento, para que o Senhor derrame o maná do céu sobre as nossas vidas. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar lutando contra o pecado, assim como nós lemos na Tua Palavra hoje, para que nós possamos fugir do pecado, para que nós possamos viver assim como Cristo ressuscitou, para que nós possamos viver essa vida de liberdade que o Senhor nos proporcionou. Continua conosco hoje e sempre. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Nós somos a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. E é importante que nós sejamos a Bíblia fiel. Cumpramos a vontade do Senhor através das nossas ações. Para que, como nós falamos hoje, as pessoas possam ser abençoadas e possam glorificar a Deus através daquilo que nós fazemos. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.